pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Hoje vocês vão ver algo inédito, a prof de cabelo molhado. Porque a prof mora longe da escola, até eu chegar, ele nunca chega molhado, chega seco. Então a primeira vez que eu vi a prof, ó, cabelinho molhado hoje, tá bom? Então, pessoas bonitas, a gente volta a fazer os vídeos aqui do YouTube, porque a gente tá vendo que a plataforma tem travado, tem gente que não tá conseguindo acessar, perde o conteúdo do dia. Então a gente vai deixar a plataforma plural para a gente tirar as dúvidas apenas, tá? Lá a gente vai ver o que não entendeu, o que precisa ser perguntado, se tem alguma dúvida, algum comentário sobre a matéria, a gente dá aquele bom dia, dá aquele oi, né? Vê se tem alguma coisa pendente, a prof passa os recados do dia, mas a parte mais grossa vai voltar aqui para os vídeos do nosso canal. Tá? Prof, acho que fica melhor assim, para ninguém ter problema que não tá vendo, ou que tá se estressando, que tá travando, que a internet não ajuda. Então, assim, pra gente não ter problema, voltamos para os nossos vídeos aqui no YouTube, tá bom? Mas não esquece, nossas lives diárias na plataforma Plural acontecem às 9h30. Você tem que entrar lá na plataforma Plural às 9h30 para conversar comigo, para eu te dar a presença, né? E o meu bom dia. A gente só vai deixar as explicações aqui porque começou a travar, tá? Eu tô devendo para vocês um vídeo sobre o sistema cardiovascular, que eu posto provavelmente já hoje, segunda, no máximo amanhã, terça. Vai estar o vídeo pronto aqui no canal. Também foi daquela aula que travou muito e ficou um pouco complicado pra gente entender, tá bom? A prof também tava vendo que a prof fez macaquinha. No dia 21 de abril foi feriado. E eu tinha postado matéria e tive que deletar daquele dia, não posso dar aula no feriado para vocês. Só que eu deletei e não coloquei novamente a matéria. Então, a prof vai fazer um outro vídeo sobre as páginas que eu pulei aqui para trás, tá? De português, que falava de verbos, é bem tranquilo. Eu vou fazer um vídeo sobre essa matéria do dia 21, que a prof deletou a matéria, porque não podia dar aula nesse dia, e eu esqueci de realocar essa matéria, tá? Então, falha minha, desculpa aí, gente, mas é que a prof tá ficando já meio biruta, com tanto vídeo, live e tarefa e foto. Então, assim, foi mal aí, gente, eu vou dar um jeito, ok? Não tem problema, não se preocupe. O que você precisa estudar é o quadro de verbos que está no seu caderno, tá bom? A gente fez um bingo de verbos lá na live, foi bem legal, né? Não lembro quem que tava bem, acho que foi o Flávio que falou bingo. O Pedro tava sem áudio no dia, mas também fez o bingo, né? Também conseguiu preencher a cartela toda dos verbos. Os dois foram muito bem, mas todo mundo brincou e jogou. Então, essas atividades de verbo que vocês precisam saber, na verdade, é só estudar a tabela de verbos, tá bom? Então, já na live amanhã eu vou dar a dica, porque vou fazer uma atividade avaliativa na plataforma sobre verbos também, interpretação de texto e verbos, tá? E vou dar a dica de quais verbos, de quais tempos do verbo para você estudar um pouco mais, tá bom? Então, entra na live para ver o que a prof tá dando de dica. Não posso falar tudo aqui pelo YouTube, senão vocês não vão lá e eu não posso dar presença para vocês. Por aqui é mais difícil de dar presença, né? Não tô vendo vocês, então fica mais difícil, tá bom? Para a aula de hoje, a prof deixou preparado. Se você já entrou na plataforma Plural agora cedo, você já está vendo esse vídeo. Você já deve ter visto que estava lá postado as tarefas do dia. A prof deixou em português da página 72 até a página 81. Pegue seu livro de português e acompanhe comigo, que a gente vai resolver juntos essas atividades aqui, ok? Então, assim, ó, a gente vai falar agora... deixa eu ver se era resenha pra cá. Ou é sinopse? É uma sinopse, tá? Então, no nosso livro, ainda volume 1, estamos acabando essa aqui, o módulo 1, tá? Estamos acabando já. Se a gente tivesse em sala, já tinha acabado, já estaríamos no 2, né? Mas com tudo que aconteceu, a gente teve férias já, então, claro, a gente não terminou, tá? Vai ter ali pra vocês uma sinopse de filme, tá? Então, você vai abrir aqui na página 72 junto comigo, vamos fazer a leitura e a interpretação dessas atividades para a gente finalizar esse módulo 1, tá? Abre aí seu livro. Abriu? Ó, então, vamos junto. Então, olha lá. Diz aqui nesse texto, estreia, animação, As Aventuras do Avião Vermelho,
tem diversão e leveza. Gente, uma sinopse é um pequeno resumo do filme. Entenda comigo, não tem graça nenhuma alguém me contar o final do filme. Você não tem que contar numa sinopse o final desse filme, porque a pessoa não vai querer nem ver, porque ela já sabe que o mocinho morre, ou o mocinho casa com a mocinha. Ninguém vai querer ver filme se a sinopse contar o final. Então, nunca numa sinopse você vai contar o final do filme ou do livro, tá? A sinopse normalmente a gente vai usar para filmes, mas não impede que a gente use para livro. Para livro, normalmente a gente vai preferir uma resenha do que uma sinopse, tá? Sinopse normalmente é para algo visual, algo que a gente viu, uma história vista, tá? Mas enfim, a sinopse, ela não vai me contar aqui nesse texto o final da história. E ela não vai ficar me contando muitos pedaços da história. Ela tem que me convencer a ver o filme. E eu não vou convencer alguém a ver um filme contando o filme para a pessoa. Porque daí ela já sabe do que se trata e não vai nem ter vontade. Uma sinopse, ela tem que me dizer o quanto é interessante, o quanto é instigante, o quanto é animador, o quanto é engraçado, ou o quanto dá medo, ou o quanto é divertido, ou como são aventuras inesperadas. São sempre adjetivos. Muitos adjetivos são usados na sinopse, porque eu tenho que convencer o leitor a assistir aquilo que eu estou falando para ele. Só que eu não posso ficar contando, daí o fulano foi lá e pegou um copo, e daí o fulano... Não tem como, gente. Isso é impossível. Primeiro que o daí a gente já cortou, né? Estamos no 5º ano, não se usa mais daí em texto nenhum, pelo amor da graça, né? Segundo que repetição vai ser muito chato, a gente não pode ficar repetindo. Então também é chato pra chuchu. A gente também não usa mais no 5º ano, né? Então o seu texto vai trazer o quê? Uma informação sem trazer muitas informações. Nossa, prof, mas que esquisito isso, como assim? Eu tenho que convencer alguém sem contar muito sobre aquilo. Eu tenho que jogar meio assim, olha, você vai gostar de ver isso, lá vai ter muita trama, o enredo é bacana, a trilha sonora é incrível, a moral da história é ótima, esse filme vai te fazer pensar nisso, esse filme ele vai fazer uma referência com aquilo, mas não conta-se a história. Tá? A gente vai dar só uma ideia para o leitor do que está acontecendo. Então, preste atenção, vou fazer a leitura do texto aqui e a gente responde junto as perguntas, tá? Então, diz assim, ó. Filme nacional. Peraí, já sei que é brasileiro esse filme, ok? Nossa, tá descabelado aqui, ó. Já sei que é um filme brasileiro, ok. Então, filme nacional baseado em romance de Érico Veríssimo, de 1936. Eles pegaram um livro escrito por Érico Veríssimo, lá em 1936, e eles fizeram uma releitura, eles adaptaram, eles mexeram um pouquinho nesse livro, nessa história, para transformar numa animação. Uma animação é um desenho, galera. A gente adora animação, né? Quem já viu aí, por exemplo, Divertidamente? A gente foi no cinema ver, talvez vocês tenham ido comigo. E com as profs. A gente foi, um ano levou os alunos. Pet. Também a gente foi no cinema junto, né? E assistiu. São animações, galera. As melhores animações, na opinião da prof, são da Pixar. São curtinhas, são curtas da Pixar. São maravilhosas, são animações. Então, é um desenho que foi feito baseado num texto do Érico Veríssimo, de 1936. Ok? Até aqui entendemos. Então, vamos lá. A animação nacional... Ó, aventura sobre garoto hiperativo. Uma criança que tem hiperatividade é uma criança sem sossego. É a criança que as profs falam que tá com o bicho carpinteiro, que não consegue ficar sentado muito tempo, que cutuca todo mundo, que levanta e senta, levanta e vai, e corre e vai pra lá, e ela não consegue ficar parada. Então é um menino que ele é hiperativo, ele não consegue ficar parado por muito tempo. Tem dublagem de Lázaro Ramos. Se você jogar no YouTube, você vai ver que o Lázaro Ramos é um ator brasileiro, aparece em muitas novelas daquela emissora que é redondinha assim,
né? Que alguns adoram e uns detestam, e eu não vou entrar nesse mérito, mas aquela emissora, que a prof não vai fazer a propaganda, né? Ele sempre vai aparecer em várias novelas. É um ator negro, né? Um excelente ator. Então, a dublagem, quem faz a voz é ele, tá? Tem dublagem dele aqui nessa animação. Então, vem comigo. A animação nacional As Aventuras do Avião Vermelho conquista pelo lúdico. Galera, lúdico é brincadeira. Então, conquista pela brincadeira. Pela ingenuidade. Uma pessoa ingênua é uma pessoa que não é maldosa. Então, essa história é uma história sem maldade. É uma história infantil tranquila. Ela é uma história sem violência, sem nada de ruim. É uma história doce, é uma história tranquila. Tá? Seja nos traços do desenho, então quer dizer que os desenhos são suaves. Na narrativa, quer dizer que a história é muito doce, sem maldade. Ou no caráter do seu protagonista. O protagonista é o carinha principal do filme ou do desenho. Ele é o personagem principal. Então, no caráter do personagem principal, quer dizer que ele não é um menino maldoso. Ele não é um menino de fazer coisas erradas, coisas feias. Ele é hiperativo, ele, né, não tem sossego o tempo todo, tá ali agitado, mas ele não é uma criança maldosa que faz coisas ruins, tá? E isso é muito bacana. As mães ficam tranquilas de saber que o filho pode ver um filme que não vai ensinar pro filho se jogar no chão e fazer mãe, dar uma resposta feia pra mãe, ser fofoqueiro, né, não ajudar os amigos. Então a mãe fica tranquila, poxa, meu filho pode realmente, né, ver esse desenho, eu tô tudo bem pra mim. Então vamos lá. O protagonista se chama então Fernandinho, tá lá no caráter do seu protagonista, Fernandinho, tá? E ele coloca entre parênteses, dublado por Pedro Ian. É pra gente ter uma referência de quem é. Você joga no Google quem é Pedro Ian, vai aparecer a fotinho e uma pequena história de quem é essa pessoa, esse ator, porque todos os dubladores são atores, galera. Eu não posso, eu quero ser dubladora de desenho, vou. Não, eu tenho que fazer um curso de teatro, porque também é atores que vão dublar. Então esse aqui é um ator, tá? Então vamos lá. Baseado em romance de Érico Veríssimo de 1936, o filme adapta as situações ao presente. Então, eles fizeram uma releitura. Eles pegaram aquela história e deixaram ela um pouquinho mais moderna, né? Quando os computadores e jogos eletrônicos... Adapta as situações ao presente. Quando computadores e jogos eletrônicos disputam a atenção infantil com brinquedos e brincadeiras menos modernas. Então, o que eles fizeram? Pegaram aquela história de um tempo que não tinha computadores e jogos eletrônicos e eles trazem essa história colocando um contraste entre o tempo, entre as brincadeiras que são mais modernas, com jogos, com eletrônicos, com computadores, videogames, com as brincadeiras antigas e fazem essa comparação, tá? Fernandinho é uma criança hiperativa, segundo ele mesmo, que vive com o pai. Quem tá fazendo a voz do pai é o Sérgio Luquin, tá? E a empregada Josefina, que é a Zezé Barbosa, também é uma atriz famosa dessa mesma emissora do Lázaro Ramos, tá? Aquela emissora redondinha lá. Então, ela também, a Zezé Barbosa, ela fez várias novelas lá. Inferniza a vida dos animais da vizinhança, inventa 1000 coisas para não se entediar e ainda assim chega uma hora que fica sem saber o que fazer para passar o tempo. Não tem amigos na escola, seus únicos companheiros são um boneco de madeira, Chocolate, quem faz a voz é o Lázaro Ramos, do boneco Chocolate, e um urso de pelúcia, quem faz a voz é o Andy Doratiotto. O pai tem uma relação um tanto distante com o menino, tentando conquistá-lo com brinquedos, sempre sem muito sucesso, até que resolve lhe dar um livro de sua infância. Então o pai pega um livro antigo que era dele, de quando ele era pequeno, e dá para o Fernandinho. O Capitão Tormenta é o nome do livro. É a paixão à primeira vista, mas frustração também, ao saber que o protagonista, o principal desse livro, está preso na Rússia. Acompanhado de Chocolate e Ursinho, Fernandinho arma uma expedição para salvar seu herói. Munido de um pequeno avião vermelho, quem faz a voz do avião é o Milton Gonçalves, que também é um ator famoso daquela mesma emissora, e milagrosamente encolhido, o trio embarca nessa missão arriscada. Uma das primeiras e melhores paradas de Fernandinho e sua equipe é na Lua, onde descobrem que tudo é dito ao contrário. Quando alguém lhe deseja mau dia, na verdade está dizendo
bom dia. É necessário humor ingênuo que está calcado o filme dirigido por Frederico Pinto e José Maia, que resgata uma infância à moda antiga, materializando esse clima no traço colorido. Distante de uma experiência mais radical, como O Menino e o Mundo, outra animação nacional lançada esse ano, As Aventuras do Avião Vermelho prova que é possível ser simples sem ser raso ou tolo. Então, essa é a sinopse. Veja que ele me fala quem são os personagens ali, os dubladores desses personagens. Veja que ele me conta que é uma história tranquila, é uma história que compara o hoje e o ontem, né? Nos brinquedos, nos eletrônicos, na modernidade. É uma história que eu já sei que ele vai entrar num avião e vai ter 1000 aventuras, mas eu não sei quais são essas aventuras. Eu não sei se ele vai resgatar ou não aquele protagonista do livro. Eu não sei o que vai acontecer na história. E isso me deixa curiosa para eu querer ver esse filme. Porque assim eu vou querer saber o que acontece de verdade. Então, olha só, ele não me conta pedaços da história. Perceba isso. Uma sinopse, ele vai dar só um pedacinho principal. E o resto ele vai encher de flores ali para mim, para que eu queira assistir, mas ele não me conta a história. Quando você for escrever a sua sinopse, você não pode me contar pedaços de filmes, pedaços de desenhos, porque senão vai perder toda a graça para mim e eu não vou querer ver. Percebem isso? Releia esse texto depois se precisar e veja, ele não me conta pedaços da história do Fernandinho, ele dá pinceladas, sabe Deus como diz aqui, ó, milagrosamente eles encolhem, entram no aviãozinho do Fernandinho, vão nessa aventura eles param em vários lugares. E o principal, lá o mais engraçado, é na Lua, onde tudo é ao contrário. Mas eu não sei o que acontece mais lá na Lua. Eu não sei quanto tempo eles ficam, eu não sei. E o legal é não saber, para que eu queira ver o filme, ok? Então, na página 74, diz ali, interpretação escrita. Quem é o personagem principal do filme As Aventuras do Avião Vermelho? Galera, quem é o personagem principal? É o Fernandinho. Como ele é descrito na resenha, um menino hiperativo, que atormenta os animais da vizinhança, deve ficar tentando lá os cachorros, os gatos, inventa 1000 coisas para não se entediar. E ele não tem muitos amigos, porque conta lá que na escola ele não tem amigos. Então já sabemos as características de Fernandinho, já respondemos a número 1. Número 2, como é a relação de Fernandinho com seu pai? O texto fala ali, o pai é distante do menino e tenta sempre trazer presentes para ele. E não tem funcionado muito bem essa estratégia do pai, né? Número 3, qual foi a reação de Fernandinho ao ler o livro Capitão Tormenta? Ele fala ali, foi amor à primeira vista. Ele amou o livro, porém ficou frustrado por saber que o protagonista, o principal, estava preso na Rússia. Então, assim, foi de alegria, ele adorou o livro, mas também foi de frustração por saber que o personagem principal estava preso. Observe a imagem que acompanha a resenha. Contorne no texto o momento da animação que corresponde a essa cena. Vamos procurar então. Deixa a prof ver o que ele quer aqui. Observe a imagem que acompanha a resenha, contorne no texto o momento da animação que corresponde a essa cena. Vamos ver aqui. É a parte que ele está... aqui, galera. Vai ser o 6º parágrafo do texto, tá? Acompanhado de Chocolate e Ursinho, Fernandinho arma uma expedição para salvar seu herói, munido de um pequeno avião vermelho. Milton Gonçalves, milagrosamente encolhido. O trio embarca nessa missão arriscada. Você vai contornar esse parágrafo, o 6º parágrafo, ok? 5. Localize na resenha e escreva a seguir os parágrafos que contam o enredo, as aventuras do avião vermelho. Quais parágrafos estão contando sobre a história? Vocês vão ver, o primeiro parágrafo não fala disso. O segundo parágrafo não fala do autor. O terceiro parágrafo começa a falar de Fernandinho, que era hiperativo. O 4, que ele não tem amigos na escola. O 5, que o pai e ele tem uma relação muito distante.
A prof tá com outro copo de caveirinha. A prof faz coleção de copos de caveirinha. O sexto vai falar que ele vai com o chocolate lá fazer essa aventura aí com o ursinho. O 7, que ele vai falar das primeiras e melhores paradas do Fernandinho. E só. Então, parágrafo 3, 4, 5, 6 e 7. Ok? São os parágrafos que vão falar da história mesmo, do enredo. E os parágrafos que apresentam a opinião do autor sobre a resenha. Vai ser o primeiro parágrafo, que ele vai falar que é uma animação nacional, que ela é conquista pelo lúdico, e o último parágrafo também vai fazer isso. É o humor ingênuo, ele vai falar ali que prova que é possível o filme ser simples sem ser raso, ou pobre, empobrecido. Então, o primeiro e o último parágrafo vão falar sobre a opinião do autor, ok? Veja que o autor não fala, eu gostei. Eu gostei porque também não pode aparecer numa resenha, ok? Mesmo que você veja um filme e você não goste, você pode fazer uma resenha sobre ele. E a resenha pode ser positiva. Veja a parte boa do filme que convença alguém a assistir, ainda que pra você não seja um filme tão legal, ok? E eu posso também dizer isso, que o filme também não é tão bacana numa sinopse. Mas, gente, a sinopse é feita para vender o filme, para fazer as pessoas assistirem. Alguém vai fazer uma sinopse negativa? Numa resenha eu posso dizer, mas uma sinopse não. Então veja que a sinopse ela vai trazer sempre a opinião positiva, os pontos fortes daquela obra, daquele filme, daquele desenho, tá? Daquela peça de teatro também pode ter uma sinopse, ok? Então, na página 75, a avaliação do autor da resenha sobre o filme As Aventuras do Avião Vermelho é positiva ou negativa? Sublinhe um trecho do texto que comprove sua resposta. Galera, a avaliação é positiva. E a gente vai ver que lá no último pedacinho do texto, na terceira linha de baixo para cima, lá no final, As Aventuras do Avião Vermelho prova que é possível ser simples, sem ser raso ou tolo, é uma opinião positiva. Também, você vai ver lá no primeiro parágrafo todo, você pode sublinhar, porque vai dizer lá, animação nacional, conquista pelo lúdico, pela ingenuidade, seja nos traços do desenho, na narrativa ou no caráter do protagonista, Fernandinho. Então, ele está dizendo algo positivo no primeiro parágrafo e ele está dizendo algo positivo nas 3 últimas linhas lá do texto, tá? Então, sim, é positiva, você sublinha lá no texto. 7. O autor da resenha conta o desfecho do filme. Ele te conta como termina o filme, galera? Não, ele não te conta. Na sua opinião, por que isso acontece? Por que ele não vai me contar o final? Então, não, porque perderia a graça e ninguém ia querer assistir sabendo o final da história. É muito simples, ninguém vai querer assistir se já sabe o final, né? Já sei que a pessoa morre, nem vou ver o filme, o livro ou o que for, ok? Então, para manter ali, né, o espectador empolgado, curioso, ok? Na número 8, é para a gente marcar X nas alternativas que apresentam aspectos comuns entre os filmes As Aventuras do Avião Vermelho e O Pequeno Príncipe. Gente, do Pequeno Príncipe foi aquela página que a prof pulou, tá? Então eu vou fazer o outro vídeo e também vou falar dele. Mas pelo que vocês já conhecem da história, eu acredito que todo mundo já leu O Pequeno Príncipe ou já viu o desenho, né? Então eu acho que dá pra gente responder. Eles são da mesma categoria ou gênero? Sim, galera, são infantis. São animações infantis. Então os dois são iguais. Pode marcar o X. Eles foram produzidos no mesmo país? Não, galera, As Aventuras do Avião Vermelho foram produzidas no Brasil, O Pequeno Príncipe não foi, então não posso marcar X. São inspirados em livros? Sim, galera, os dois são inspirados em livros. A imaginação é matemática abordada nos dois filmes? Sim, galera, os dois, os personagens vão usar muito a imaginação, então sim, pode marcar o X também. Na 9, assinale a alternativa que contém o objetivo de uma resenha. E agora, olhe só, na resenha, apresentar um resumo e a opinião do autor sobre um filme ou outra obra artística para que o público possa conhecê-los. Ou apresentar um roteiro do filme com as falas dos personagens para orientar a dublagem dos atores. Galera, uma resenha vai me trazer fala dos personagens?
Não. Então é a primeira alternativa que eu vou marcar, ok? É para apresentar e deixar as pessoas curiosas querendo assistir essa obra. Página 76, complete o quadro a seguir de acordo com a resenha. Quem é o autor da resenha, galera? Você vai encontrar... Cadê? Lá no finalzinho, vou mostrar para vocês, aqui nos que a gente chama de créditos. Aqui no final, nessas linhas pequenininhas, ok? No finalzinho, a gente encontra essas respostas, tá? Então, olha lá. O autor é o Alisson Oliveira. Ele foi publicado no site Reuters. Escreve Reuters, tá? Deve ser Reuters, alguma coisa assim. Meu inglês é meio ruinzinho. Eu acho que era isso. Depois a gente pergunta pro prof de inglês. Público-alvo, galera, pra quem? Pra quem? Os leitores desse site, Reuters, né? Para o público em geral, para os pais e cuidadores de crianças que vão ler. Lembra que eu falei para vocês? A mãe vai ficar tranquila sabendo que o filme é um filme bacana, que pode mostrar para o filho que não ensina coisas erradas. Então é para o público do site, para as pessoas em geral e para as pessoas, pais e responsáveis por crianças que querem saber desse filme, se é um filme bacana para apresentar para o seu filho. E para os profs também, de plantão ali, para ver se a gente pode fazer uma expedição ao cinema para assistir ou para levar para a sala e fazer um cine pipoca, tá? Também acrescento aí. Muito bem? No terceiro parágrafo foi empregada uma hipérbole, ou seja, uma palavra ou expressão com o objetivo de exagerar uma ideia e impressionar o leitor. E ele vai pedir para a gente contornar. Galera, hipérbole é exagero. Repita comigo: hipérbole, exagero. Hipérbole, exagero. Hipérbole, exagero. Vocês vão ver as hipérboles também com a Prof. Fê o ano que vem ou no outro, tá? O sexto ou sétimo ano volta a falar de hipérboles. Hipérboles são exageros, tá? Então, lá no terceiro parágrafo, você vai encontrar aqui, ó, inventa 1000 coisas. É 1000, galera. Ele vai contar 1, 2, inventei isso, inventei... É 1000. Quando a gente fala 1000 coisas, na verdade é uma hipérbole, é um exagero para mostrar para o leitor, nossa, muitas, muitas mesmo. Tá? A Prof fala 1 milhão de motivos. Esse 1 milhão não é 1 milhão, né, galera? É um exagero para mostrar que realmente é muito, tá bom? Então, circula lá o 1000 para nós. A resenha apresenta um resumo de um filme ou de obra artística e a opinião e avaliação do seu autor. Tem aqui no cinema um textinho sobre o Chaplin, tá? Diz assim: cinema. Sabia que a primeira sessão de cinema aconteceu em 1895? Os irmãos Lumière, inventores do cinematógrafo, conhecidos como pais do cinema, foram os responsáveis por isso. Em uma sala escura em Paris, o público ficou tão impressionado que saiu correndo ao ver um trem em movimento na telona. Galera, o primeiro filme que foi feito, assim, na verdade não era um filme, porque ele não tinha um roteiro, não tinha uma história. Eles só gravaram um trem chegando na estação. As pessoas nunca tinham visto imagem em movimento, não tinha TV, não tinha computador, não tinha nada naquela época. Imagina que as pessoas sentaram naquela sala e começaram a ver o trem vindo. Eles acharam que o trem estava vindo ali em cima deles. Eles saíram correndo gritando. Eu juro, foi isso que aconteceu. Tem relatos históricos sobre essa primeira sessão de cinema. Foi assim que as pessoas ficaram abismadas, achando que era de verdade que o trem ia passar ali por cima delas. Tá? Então, essa foi a primeira sessão de cinema que aconteceu. Olha só, e nem era uma história, tá? Ele era só imagens soltas. Os primeiros filmes não tinham uma história, tá? Nos primeiros filmes não existia fala, era o chamado cinema mudo. Eles não sabiam como colocar naquela gravação as cenas, mais a fala das pessoas, tá? Havia apenas uma pequena legenda que aparecia assim sempre. E os atores faziam mímicas e caretas. Nessa época, muitas vezes, as sessões eram acompanhadas de música, tocada, sobretudo, em piano. O ator que mais marcou o cinema no mundo foi Charles Chaplin. O som das falas só apareceu em 1927, emocionando ainda mais os espectadores. Galera, eu vou deixar na descrição desse vídeo 2 links para você. Preste atenção, esse eu vou dar nota. Então, preste atenção.
Eu vou te deixar o link do primeiro filme com história. Ele era preto e branco. Mais tarde, ele foi colorido à mão e levou muito tempo, mais de ano, para eles conseguirem colorir à mão aquele filme. Prof, pintando a mão? É, cara, foi assim mesmo. O nome do filme é Viagem à Lua. Vocês vão achar meio tosco, meio, nossa, prof. Mas lembre-se que é uma época que não tinha tecnologia, não tinha tela verde, não tinha efeitos especiais, não tinha nada disso, nada disso. Então, assim, isso era muito naquela época. Então, pense que você está no túnel do tempo e vendo um dos primeiros filmes com história, tá? E ele é bem legal. E vou deixar para vocês uma das minhas músicas favoritas. Vai um rockzinho melódico aí para vocês também na descrição. Vai aparecer o clipe aí para vocês. E o clipe dessa banda chamada Smashing Pumpkins é uma música chamada Tonight Tonight. O clipe é inspirado nesse filme. E eles fizeram um clipe muito bacana, inspirado nesse filme Viagem à Lua. Eu quero que você assista os dois. E você vai escrever para mim uma sinopse desse filme Viagem à Lua. Para isso, você vai ter que assistir ele todo. E vai ter que me convencer a assistir o filme. E não pode ficar me contando e daí, e então. Não pode aparecer no seu texto. E também você não pode ficar me contando a história inteira. Você tem que me dar um apanhado geral, um resumão ali bem geral. É uma história que, pá. E com efeitos assim, e atores assim, e ananá. Pegue características, mas não me conte a história, tá? Esse sim você vai me mandar foto no e-mail, que esse sim eu vou avaliar, tá bom? Vou deixar a descrição aqui. Então não esquece depois de olhar aqui embaixo, clicar, assistir, para você poder fazer essa tarefa. Não precisa me entregar amanhã. Você pode me entregar essa tarefa até, deixa eu ver, até sexta-feira, lá no meu e-mail. Não atrasem. Não atrase, que agora não tem mais tempo para atraso, tá, galera? Eu sei que tem gente com coisa atrasada, ok? Mas a partir de agora não atrasa mais. Entrega na data que eu pedi, tá? Então até sexta-feira. Sexta-feira é feriado de novo, 1º de maio, dia do trabalhador. Não vou deixar nada postado na plataforma, mas você pode tirar uns minutos para fazer a sua resenha, assistir esse vídeo. Ou se você quiser ficar de folga com o pé para cima, vendo Netflix, tá tudo bem. Faça antes, durante a semana. Aproveite e faça até hoje, tá bom? Nós temos na página 77, deixa eu tomar mais um golinho. Na página 77, a gente vai falar de verbete de dicionário. E ele vai pedir assim para você. Você já sabe como é organizado um dicionário. Gente, dicionário vocês veem desde o 2º ano. Pelo amor de Deus, a gente já sabe, né? Agora você vai estudar os elementos que compõem o verbete. Observe o verbete do dicionário a seguir. Balão. SM. Substantivo masculino. Se fosse substantivo feminino, SF. Substantivo feminino. AD ou ADJ. Adjetivo. Ele sempre vai trazer do ladinho o que é essa palavra, é o gênero gramatical dessa palavra. 1. Aeronáutica. Então tá ligado a coisas aéreas. Aparelho redondo ou alongado que voa por estar cheio de um gás mais leve que o ar. O aventureiro subiu na barquinha do balão e soltou. 2. Objeto de formas variadas, feito de papel fino que sobe no ar por estar cheio de ar quente produzido pela queima de uma bucha na abertura feita da parte inferior. O primeiro balão, então, ele me falou daqueles balões que as pessoas entram dentro da cesta e saem voando. O segundo balão, ele está descrevendo para mim um balão de São João feito de papel que vai subir ali por causa do ar quente, ok? Soltar o balão é perigoso porque pode incendiar casas e florestas quando cai. É um exemplo desse balão que ele está falando. 3. Bola de paredes muito finas, feita de borracha, que se enche de gás e segura com um cordel próprio para festas de criança. Bexiga. Então, eu posso chamar de balão, o que a gente chama aqui principalmente de bexiga. O balão escapou das mãos da criança e subiu, tá? Como separa, aparece no final. Balão. Sempre vai separado com ponto final, a separação de sílaba no dicionário. Então, agora numere os elementos do verbete de acordo com as legendas. 1. Parte que aparece em destaque, quando indicando a cabeça ou entrada do verbete. Galera, palavra em negrito é o 1. Sempre, né?
cabeça do verbete começa com a própria palavra. Então, a própria palavra em negrito é o 1, tá? A abreviatura que indica a classe gramatical é SM, substantivo masculino, 2, ok? 3, descrição de cada um dos significados. Galera, o 3 vai ser todo verde, ok? Número 3 é todas as partes ali verdes. 4, palavra que aparece em destaque separada em sílaba, tá lá no final. Ba, ponto, lão, ponto, ok? É o separado em sílaba. Exemplos do uso da palavra nas frases que aparece com letra inclinada. A gente chama essa de letra itálica, né? Ela fica de ladinho assim. Ok? Vai aparecer os amarelos, é o número 5. Palavra que aparece entre colchetes, indicando a área do conhecimento. É o aeronáutica ali, que é o número 6. Ok, galera? Trata-se de aero, né, do ar, balão, vai se referir sempre ao ar, então vai entrar ali a aeronáutica, certo? Na página 78, os verbetes podem apresentar ainda os seguintes elementos. Som que uma letra tem na palavra, plural da palavra, indicação do gênero oposto ao gênero da palavra apresentada. Sublinhe cada um desses elementos nos verbetes abaixo. Mandão, AM ou SM. Vai ser substantivo masculino ou adjetivo masculino, certo? Ele é mandão, é um adjetivo masculino, ok? Então, vai aparecer ali que gosta de dar ordens. Uma pessoa mandona, um mandão. Fem, mandona, é o feminino. Então, ele pede para você, ó, de vermelho, pinta ali o som, de verde o plural e aparece de azulzinho o gênero oposto. Então, mandona é o feminino, que é mandona, você vai pintar de azul, ok? PL, mandões. O que é PL? Plural, galera. Lembra que a gente estudou já singular e plural? Plural é muitos mandões. Então, você vai pintar o mandões de verde. E no final aparece ali mandão, separado, ok? De vermelho, o som que uma letra tem na palavra. Olha, galera, boa pergunta. Porque ele não apresenta aqui, nesse primeiro, tá? No segundo, zeloso. Olha ali, um O com um chapéuzinho. Esse é o som da palavra, é a parte mais forte, zeloso. Porque senão eu falava zeloso. Ele ia estar com acento, zeloso. Não, ele é zeloso, então vai aparecer lá o acento circunflexo, o chapéuzinho, ok? Então, esse você vai pintar de vermelho, certo? Que mais? Aparece ali a M, adjetivo masculino, a gente já sabe, que tem zelo, uma pessoa zelosa, procura fazer tudo com perfeição. Zeloso. Pode ver que aqui não aparece o feminino, nesse verbete azul, e não aparece o plural, ok? Só aparece a letra ali, o som da letra na palavra. Certo, pessoas bonitas? Então, no primeiro vermelho, a gente vai pintar de azul mandona e de verde mandões. E no segundo azul, a gente vai pintar a letrinha O dentro do colchete, tá? Letra B, qual é a classe gramatical da palavra zeloso? Galera, AM é o que, gente? Adjetivo masculino. Então, vou marcar o X no adjetivo. Qual é a classe gramatical e o gênero da palavra mandão? Galera, gênero é o quê? Masculino ou feminino. Então, gênero masculino, né? É um substantivo masculino ou um adjetivo masculino, AM ou SM, tá? Na letra B, como é feita a separação silábica dos verbetes? Galera, aquele pedaço que tá separado ali com o pontinho em negrito no final. Mandão, eu já sei. Mandão, separadinho. Z, tracinho, lo, tracinho, zo. Já sei que zeloso também é separado, ok? O verbete de dicionário é formado pela palavra e os significados dela, sendo apresentada no dicionário no singular e em ordem alfabética. No verbete também podem ser encontradas explicações como o plural, o gênero, a separação silábica e o som. Tá aqui respondido esse amarelinho da página 78, ok? Na página 69, a gente tem que indicar a classe gramatical das palavras. Do que é um substantivo masculino.
Duquesa é um substantivo feminino. Duradouro. O que é duradouro? Que vai durar, é uma coisa que dura. Então, duradouro é um adjetivo masculino. Durar é o verbo, esse a gente já estudou. Dúvida. Dúvida é um substantivo feminino. Duvidar é um verbo. Ok, pessoas bonitas? Você já imaginou como é escrever um dicionário? Chegou sua vez de produzir um verbete de dicionário. Para isso, escolha uma palavra para ser a cabeça ou entrada do seu verbete e produza-a de acordo com as indicações a seguir. Você tem que colocar a cabeça ou entrada do verbete, é a palavra, a classe gramatical, a categoria gramatical, a área do conhecimento, a explicação e a palavra separada em sílabas. Gente, vocês podem escolher aqui qual vocês quiserem. Pegue uma palavra que lhe agradar. Tá tudo bem para mim qual palavra você quiser, tá? Escolha, pode ser até uma gíria ou algo assim. Para mim tá tudo certo, tá? Na página 80, ele vai explicar sobre a resenha e vai pedir para a gente pôr em prática aqui na página 81. Na página 80 e 81, eu estou trocando essas duas páginas pela escrita da resenha ou da sinopse que você vai fazer para mim do filme da Viagem à Lua, ok? Que eu vou deixar o link aqui embaixo. Para português, nós terminamos por sinal, a unidade toda, tá? Prof. Mel, tem mais atividades ali. O prof não vai trabalhar mais atividades a princípio, tá? Até porque eu vou retomar no outro vídeo as páginas que a prof havia pulado ali, da página 55, alguma coisa assim, tá bom? Que faltou daquela aula que a prof fez, que era do feriado, que a prof pulou. A gente vai voltar, na verdade, é pouquinho, das 55 a 59. Pode ficar tranquilo que 2 páginas ainda também é produção, tá bom? São 3 páginas ali que a gente vai precisar trabalhar mais. Para português, era isso. Para hoje, a prof deixou matemática, a página 164 a 176. Então, olha só, deixa eu procurar aqui. Tomar uma aguinha para aguentar falar. 164 a 176. Galera, a gente estava falando em matemática sobre figuras geométricas, tá? A gente estava falando sobre figuras geométricas espaciais. Lembre-se, é bem simples, galera. Quando a gente fala de uma figura que ela não é tridimensional, que a gente não consegue ver ela de vários ângulos, a gente está falando de figuras geométricas, figuras planas. Quando a gente fala de figuras espaciais, quer dizer que eu consigo vê-las de vários ângulos, tá? Vou te dar um exemplo. Um triângulo é uma figura plana. Ele vai ficar um triângulo, imagina um triângulo aqui na mão da prof, ele vai ficar parado aqui. Quando eu falo de uma pirâmide, é um triângulo que eu consigo colocar em 3D e ver de várias formas. Então, uma figura geométrica espacial é aquela que eu posso segurar e olhar ela, ok? Assim você vai conseguir associar, por exemplo, um círculo é uma figura plana. Tá aqui um círculo. Se eu quiser olhar ele de todos os ângulos, ele se torna uma esfera, tá? Que seria a bola, né? A esfera. Ok, pessoas bonitas? Então, a gente fala ali de figuras geométricas espaciais. Ele vai dar exemplo no livro de construções ali, tá? Ele pergunta aqui, formas geométricas, essas construções aqui, que a prof vai mostrar para vocês. Ok? Ele pergunta, essas construções que estão aí na figura, lembram quais formas geométricas espaciais? Então, a primeira, a gente vai ver aquele prédio é um cilindro, né? Que é em Curitiba. O segundo é uma esfera, lembra que eu falei, a bola é a esfera, que é a Arena, lá em Estocolmo. A pirâmide é aquele hotel Luxor, em Las Vegas. E o paralelepípedo é o Museu Histórico de Divinópolis, tá bom? Temos atividades aqui na página 155, ele pede para você circular, para você
mostrar, contornar as figuras geométricas espaciais. Lembra que eu falei para vocês? O que não é 3D não é geométrica espacial, ela é plana. Ele está perguntando geométrica espacial, é aquela 3D. Letra A, não tem como. Letra B, sim. Letra C, sim. Letra D, sim. Letra E, e letra F, sim. Ok, pessoas bonitas? Aí ele pede para você ligar o formato da figura ao instrumento musical. Gente, mó fácil, né? A gente vai ligar aqui o formato ao instrumento musical. Sim? Conseguimos enxergar? Ok, pessoas bonitas. Então, a gente vai ligar o primeiro ao mini acordeão, a gente vai ligar o segundo à gaita de boca, a gente vai ligar o terceiro ao tambor e o último à flauta de pan. Sim? Na página 156, ele vai falar para você pegar as figuras que tem ali no encarte e montar com um palito para você girá-las e ver que elas se tornam geométricas espaciais, porque como se a gente visse ela em 3D, tá? A experiência ele vai mostrar aqui para vocês como faz, ok? E você vai montar e girar para a gente responder, tá? A figura verde vai parecer o quê? Um cone. A figura azul, um cilindro. E a figura vermelha, uma esfera. Responde lá e coloca o certo. Tá bom, galera? Na página 158, ele vai falar sobre poliedros e não poliedros. Galera, a gente precisa lembrar o que são poliedros e o que não são poliedros. Então, olha só. Alguns objetos podem rolar sobre uma superfície plana. Um dos motivos para isso acontecer é que esses objetos possuem aspecto arredondado. Observe cada cena e indique com o X o objeto que não pode rolar. Galera, aqui no primeiro, tem como rolar o cubo? Não, eu marco X. O cilindro tem como rolar? Sim, então eu não posso marcar. A esfera tem como rolar? Sim, não posso marcar. Aqui, o paralelepípedo pode rolar? Não, então eu vou marcar. Para baixo, nós temos uma pirâmide. A pirâmide tem como rolar? Não. A pirâmide não tem como rolar, então eu marco. E o cone tem como rolar? Sim, então eu não marco. Só vou marcar naquilo que não rola, ok? Marcamos o X. Então ele pergunta, o que você marcou ali? O cubo, o paralelepípedo e a pirâmide de base quadrada. São os que não vão rolar, ok? Na página 159, ele vai me explicar. As figuras geométricas que não têm parte arredondada são chamadas de poliedros. Então, ele dê exemplos ali. O cubo é um poliedro, o paralelepípedo é um poliedro, a pirâmide é um poliedro. Então, esses aqui não tem nenhuma parte arredondada, são poliedros. Os que têm parte arredondada são os não poliedros. Galera, veja que a classificação é simples. Ou é poliedro ou é não poliedro. Poliedro não tem nenhuma parte arredondada. Não poliedro tem uma parte arredondada, ok? Ele vai mostrar ali. As figuras citadas na resposta da questão anterior são exemplos de poliedro, que é aquela da página 158 que nós respondemos. E ele pede para você observar as indicações. Então, veja, vocês já viram o que eram faces, vértices e arestas, certo? Isso é conteúdo do 4º ano que eu sei, e no 3º ano que a Prof. Fer também já viram. Mas vou lembrá-los do que são faces, arestas e vértices. Deixa eu só roubar mais uma caneta aqui da Roberta. Espera aí só um pouquinho, galera. Deixa a Prof. roubar mais uma canetinha. Vou roubar 3 lápis dela aqui. Acho que fica mais fácil de vocês enxergarem com 3 lápis. Imagine que eu consiga aqui uma fita que eu não tenho aqui agora e faça para vocês essa figura. Imaginaram essa figura? Então, assim, pessoas lindas, é bem simples. O vértice é o encontro aqui das pontinhas. O encontro de uma linha com outra linha. Esse encontro aqui é o
vértice. Eu gosto de fazer esse exercício usando marshmallow e palito de churrasco. Eu não tenho em casa, senão eu fazia para vocês verem agora. Vocês iam ver que eu ia espetar o palito de churrasco no marshmallow e ia juntar. Ia espetar outro marshmallow aqui e ia prender. E você ia ver que os marshmallows, eles são os vértices. É o encontro das linhas, o pontinho aqui que vai encontrar elas, igual o dedinho aqui da prof. Igual esse dedinho da prof aqui, ó. Esse encontro são os vértices. As arestas são os palitos. Então, a mesma coisa que eu não chamar mais de palito, chamar de arestas. Aresta, não vou chamar de lápis, vou chamar de aresta. Aresta, grudou, fez o vértice. Sim? Agora, imagine que eu pegue isso aqui, ó, e eu coloque aqui para vocês, eu encape aqui com uma folha de sulfite. Imaginou? Essa parte encapada aqui de folha de sulfite, que vocês não iam conseguir ver a prof, que ia estar a folha, ela se chama face. Face é a parte lisa. Face é o grandão. Aresta é o palito e vértice é o encontro dos dois. Sim? Só para lembrar, eu sei que esse conteúdo já foi dado, que eu sei que a Fer deu aula e sei que no quarto ano também era conteúdo. Então, vocês já sabem esse daí. Face, arestas e vértices, tá? Ele vai falar para vocês que faces, arestas e vértices são elementos dos poliedros, claro, eles têm que ter. Porém, como existem figuras geométricas espaciais que não são classificadas como poliedros, que são os não poliedros, e mesmo assim possuem alguns desses elementos. Gente, se a gente for olhar ali na página 160, o cone, ele vai ter uma face plana e ele vai ter o vértice ali encontrando. Sim? Se a gente olhar o cilindro, ele também vai ter faces planas. Imagine a latinha de ervilha. A parte de cima e a parte de baixo dela também são as faces, tá? Que são planas, são lisas. No cilindro e no cone, as faces planas possuem formato de círculo e recebem o nome de base. Escreva a quantidade de faces planas que esses não poliedros têm. Galera, primeiro é uma bola. A bola tem alguma face plana? Não, então é 0. O segundo é esse aqui, esse objeto aqui esquisito, parece uma cúpula. Ele vai ter uma face plana, que é essa aqui de baixo, ó, que parou, fez ela ficar parada em cima da mesa aqui, ok? Então, uma. E o cilindro vai ter 2, que é igual a latinha de ervilha, a latinha de molho de tomate, que são 2 faces planas, ok? Na página 161, ele vai pedir, deixa eu até ver que página que a prof passou para vocês hoje. Matemática. Nossa, mas a prof tá explicando a aula passada. Porque era da 164 para frente. Então tá corrigindo, tá, gente? Olha que lindo, já estamos corrigindo a tarefa passada. E daí eu já passo a de hoje. Que bom. O prof achou que era de hoje, não. Essa aqui era da tarefa da anterior que já estamos corrigindo. Na página 161, ele vai pedir para a gente encontrar as figuras geométricas espaciais. Contorne os poliedros. Galera, poliedros é aquele que não tem face arredondada. Então, você vai circular apenas as figuras que não tem nenhuma face arredondada, ok? No número 2, ele pede para você escrever o nome de 3 ou mais objetos do dia a dia, cujo formato lembra um poliedro. Galera, a gente pode falar embalagem de pasta de dente, o cubo mágico, o dado, ok? Caixa de sapato, tudo isso vão ser de poliedros, tá? Na número 3, ele pede para ligar a cada poliedro a ficha com as informações. Quem vai ter 8 faces, 12 vértices e 18 arestas? Você vai ter que contar. Lembre-se que o vértice é o encontro das coisas. Então, tente contar quantos pontinhos ele uniria. E você já vai descobrir todos. Você vai ver que o azul, você vai ligar na terceira figura. Você vai ver que o verde, você vai ligar para o paralelepípedo. Que o amarelo, você vai ligar na pirâmide menor. E que o vermelho, você vai ligar lá na primeira pirâmide maior, ok? Confere aí o seu. Espero que você tenha acertado, ok? Na página 162, ele vai perguntar dos moldes, qual dos dois representaria qual dessas figuras representaria um poliedro de 7 faces,
10 vértices e 15 arestas. Galera, 15 arestas, pense comigo que são 15 linhas, ele tem que ter 10 encontros e 7 partes, ok? 7 faces. Se eu montar a figura, qual que vai ter 7 faces? Ok? O que vai dar certo é essa figura bem estranha aqui. Conseguem enxergar, galerinha? Aqui. Sim? Era a letra D de dado. No número 5, ele pede para você observar as figuras e responder. Qual das figuras possui maior quantidade de arestas? É a figura B, ok? Ela é um poliedro? Sim. Qual das figuras não possui vértice? É a figura A. Ela é um poliedro? Não, porque ela é arredondada. Qual das figuras possui vértice, mas não possui aresta? Essa figura é um poliedro? A figura D. Ela tem vértice, um encontro, mas ela não tem arestas. Ela é um não poliedro. Ela não é, então, um poliedro, ok? Na número 6, ele vai perguntar quantos cubos a gente encontra na figura. Ó, quantos cubos é possível identificar na figura, na posição em que ela está. Você vai contar quantos cubos tem. Você vai encontrar, acho que 6 cubos, tá, galera? Na de baixo, vire o livro e observe a figura de cima para baixo. É de ponta cabeça para você virar o livro e vai contar os cubos. Então, eu vou olhar desse jeito e vou encontrar 6 cubos. E vou virar desse jeito e vou encontrar 7 cubos, ok? Pode contar ali os cubos para conferir. Na número 7, ele vai pedir para você ligar o molde à figura montada e para marcar um X na figura que não é um poliedro. Então, um não poliedro é que tem um lado arredondado, ok? Então, você vai ligar as figuras e me dizer, o não poliedro vai ser o cone, claro, né, galera? Então, confere aí. Pode pausar o vídeo para ver se precisar. Espero que esteja enxergando bem. Ok, pessoas bonitas? E vai dizer ali para mim, contorne o poliedro que tem maior quantidade de vértices, que está marcado ali também na figura. Para hoje, a gente ia falar de prismas e pirâmides. Então, a gente corrigiu a lição passada, que a prof prometeu que a gente corrigiria a matemática, tá corrigido. Começamos a lição de hoje, então, tá? A lição de hoje, a gente continua aqui com figuras geométricas e a gente vai falar, galera, muito simples, de vistas. Coloquei até aqui, 176. A gente vai falar de vistas, de prismas e de pirâmides. Então, olha só, galera, ele vai mostrar para nós ali figuras feitas de sobra de madeira. E ele vai separar em grupo A e grupo B, tá? E ele pergunta quais são as semelhanças entre as peças do grupo A. Então, o que vocês têm que me dizer? Que elas são poliedros, elas não têm partes redondas, todos têm vértices, todos vão ter 3 arestas ali. E a face deles, a parte lisa, todas vão ser retângulos. Todas vão formar retângulos, tá? No grupo B, vocês vão ver que também elas são poliedros. Um dos vértices é o encontro de todas as arestas. Galera, numa pirâmide, de um vértice saem todas as arestas aqui. Estão vendo que tudo aqui vai ser ligado. Pera aí, deixa a prof tentar segurar aqui de um jeito ninja, para não cair e não fazer vexame. Ok? Aqui, ó. Vocês percebem, gente, que elas têm o mesmo começo aqui, ó, nesse dedinho aqui da prof, todas começam ali? Então, elas têm o mesmo vértice, ok? Então, a gente vai dizer, então, todas são poliedros. Um vértice é o encontro de todas as arestas laterais, né, galera, dos lados. E as faces são em formato de triângulo. Olha a diferença do de lá para cá. As faces laterais do primeiro, elas vão ser quadrados. Observe o formato.
O formato dessas daqui, ó, eles são aqui, ó, retângulos, quadrados não, perdão, retângulos, ok? É um retângulo, é um retângulo, é um retângulo e aqui é um retângulo. A prof não tá falando a parte de cima, ok? Eu tô falando das partes laterais. São todas retângulos. Nessa daqui, todas vão ter, as laterais aqui serão todas triângulos. As que são triângulos, elas são pirâmides, ok? Quando a face dela é em formato de triângulo, elas são pirâmides. Então, ele vai explicar isso, ó. Em um prisma, há duas faces poligonais da mesma forma e tamanho que recebem o nome de base. A classificação de um prisma depende do nome do polígono de base. As demais faces do prisma são chamadas de faces laterais. No prisma de base pentagonal, abaixo as bases possuem forma de pentágono. Vamos traduzir? Então, assim, ó, pirâmide vai ter as laterais todas em formato de triângulo. Se não é assim, ela é um prisma. Professora, prisma e pirâmide são poliedros? São. Ok? Não tem faces arredondadas, é um poliedro. Se ela tem a face triangular, ela é uma pirâmide. Se ela não tem, ela é um prisma. Certo? É bem simples, galera. É por eliminação. Eu olho a figura. É formato de triângulo? É uma pirâmide. Ah, não é? Ela tem lados ali que são retângulos? É um prisma. Pronto, fim. Ele vai mostrar pra gente ali. As peças do grupo B representam alguns poliedros classificados de pirâmide. Em uma pirâmide, todas as faces laterais possuem formato triangular e apenas uma base. Daí ele mostra ali uma pirâmide hexagonal, que a parte de baixo dela é de 6 arestas ali, que vão se juntar. Mas isso não importa muito para nós agora, tá? Não tem problema. Isso aqui é tranquilo, só saiba diferenciar. Pirâmide vai ter o formato triangular, prisma tem formato retangular. É só o que eu preciso que você saiba, tá? Tem ali um textinho falando sobre transformar o lixo em arte. Depois você dá uma lida, é bem tranquilo. E a gente começa as atividades da página 166, tá? Na página 166, ele vai pedir para você classificar em prisma e pirâmide e nomear cada um de acordo com a base. Esse eu ajudo vocês, porque eu sei que é mais difícil. Fique tranquilo, não vou cobrar isso depois, ok? Essa parte aqui, eu só preciso que você entenda, diferencie o prisma da pirâmide, tá? O primeiro vai ter uma base de 6 lados. 6 é hexagonal. Escreve com H, tá, galera? Com X. Hexagonal. O segundo é uma pirâmide de base triangular, tá? O terceiro é um prisma de base triangular. Embaixo nós temos um prisma de base quadrada, que a gente chama de cubo. O outro é uma pirâmide de base quadrada. E o último é uma pirâmide de base octagonal, que tem 8 arestas ali. Ok? O prof vai aproximar aqui. Eram essas figuras que a gente estava fazendo, ok? Muito bem. Pessoas bonitas. Aí ele vai mostrar algumas cestas no exercício embaixo ali. São cestas produzidas pela comunidade ribeirinha. E ele falou, na explicação assim, ele disse... Tem ali a figura A, B, C, D, E, F, G e H. Ele diz que ali a Eunice, ela comprou uma cesta que lembra um prisma de base retangular. Galera, qual é o prisma de base retangular? Letra D, né, gente? Aqui, ó. Prisma de base retangular. Ok? Muito simples. Na 167, ele vai pedir para você identifique e escreva o nome da figura espacial que pode ser representada construindo cada molde a seguir. O primeiro é um prisma de base retangular. A letra B vai ser o que, galera? Um cilindro. Se você montar, vai virar igual uma latinha, né? De ervilha. A letra C é um prisma de base triangular. Letra D é o cone. Letra E é a pirâmide de base pentagonal, porque tem 5 lados, galera, né? Base de 5 ali. E o último é uma pirâmide de base hexagonal. Não esqueça de usar H no hexagonal e o X.
Quais dos moldes acima não representam poliedros? Galera, poliedro não pode ter lado arredondado. Você vai ver que tem lado arredondado, a letra B e a letra D, é isso? Que é o cilindro e o cone. Tá? Entre os moldes de poliedros, quais são prismas e quais são pirâmides? Galera, lembra que a pirâmide a lateral dela é triangular, não é retangular. Qual vai ser triangular? Você vai entender que a letra E e F, então pirâmides são E e F, e A e C vão ser os prismas, ok? Foi esse exercício que a gente estava falando e nomeando, e aqui embaixo a gente estava respondendo, ok? Então, agora vamos para a página. Vou estar acelerando que o vídeo está com mais de 1 hora, né? 168. Suzana vai montar alguns poliedros. Observe que ela montou um deles. O poliedro é um prisma ou uma pirâmide? Galera, esse poliedro aqui, ele tem algum lado triangular? Então, ele é um prisma, não pode ser uma pirâmide. Lembra que a pirâmide tem que ser triangular. Então, um prisma. Qual é o nome desse poliedro? É o cubo, né, galera? Letra C. Em cada item, identifique se a figura representada nos moldes é o molde de um prisma ou de uma pirâmide e nomeie. Então, o primeiro, galera, não é triangular. Tá vendo que são retângulos aqui? Então, é um prisma de base pentagonal, ok? E aqui é uma pirâmide de base triangular. Se eu montar, vai ficar um triângulo embaixo, ok? Triangular. Então, tá respondido. O número 5, com o molde ao lado, é possível montar um dado com formato de um cubo. Determine a soma dos números das faces que estão ligadas pelo vértice indicado. Galera, 6 e 5, 11, 12, 13, 14... porque daria 15. Espera aí que a prova vai ver. Caso seja necessário, destaquem o molde, galera. Façam o cubo. Tá na página 23 do material complementar. E é para você somar o número das faces, tá? Dá uma olhadinha lá, por favor. Na página 169, ele também vai te mandar lá pro material complementar, na página 25, para você montar esse objeto aqui. E ele vai te perguntar, esse objeto parece o quê, galera? Ele vai parecer um paralelepípedo. E ele vai perguntar para você, o paralelepípedo que você montou no item aqui, esse paralelepípedo tem quantas faces, quantos vértices e quantas arestas? Não esqueça, ele vai ter 6 faces, 8 vértices e 12 arestas, ok? Gente, eu não tô nem dando muito trola para esse conteúdo, porque eu sei que vocês já viram no 4º ano. Então, a gente tá seguindo porque tá tranquilo, ok? Sem muito tormento com esse conteúdo não, gente. Esse conteúdo é um conteúdo simples, é um conteúdo que vocês já viram e vão rever também. Então, tá bem tranquilo, tá? Eu tô me preocupando com o próximo conteúdo que virá, que esse sim que o bicho pega, tá? Por enquanto, tá tudo certo. Ele vai explicar sobre vistas. Se você pegar um dado como esse, que é um formato, né, o cubo, ele vai falar para você sobre vistas. Vistas, ela pode ser superior, frontal, lateral direita, lateral esquerda. Então, a vista que desenhei é a frontal. Qual desenho será que a primeira menina desenhou? Pensa comigo, vista frontal. O outro menino, ele vai falar que desenhou a vista superior, o outro a lateral esquerda e o outro a outra lateral do dado no lado oposto do Yuri. Então, vamos ver, galera. Ele vai nos dar aqui, ó, o desenho e as crianças, que lado elas viram. E ele vai te perguntar, quem viu qual? Então, a gente vai pensar aqui, ó, no dado, vista frontal. Essa menina viu a vista frontal. O que que ela viu, então? Mostrando para o nada. Esta menina viu a vista frontal aqui do dado, ok? Essa vista frontal tem quantas bolinhas? 4, galera. Então, eu vou ligar a menina com o 4. Aí, o outro menino diz, ele viu a vista superior. Qual é a vista superior, galera? Tem quantas bolinhas? 5. Então, vamos ligar esse menino aqui com 5.
Aí esse outro diz, meu desenho representa a vista lateral esquerda. A vista lateral esquerda, ok? E agora, José, qual será foi? Porque se a direita tá aqui, a direita é 1, essa menina disse que viu a direita. Então, ela eu vou ligar no... Cadê a menina? No 1. O contrário, o lado oposto do 1 vai ser o 6, que vai ser, então, esse menino aqui, que é o Yuri, que viu o 6. Ok? Você vai ligar para a prof. E ele vai perguntar, qual é a semelhança entre os desenhos dos alunos? Todos vão apresentar ali uma face quadrada, porque o cubo vai ter a face quadrada. Qual é a diferença dos desenhos? O número de bolinhas, né, conforme a vista que eles tiveram. Aí, tem um textinho bacana ali sobre ilusão de ótica, tá? Dá uma lidinha ali, é bacana, bem legal. Na página 173, ele vai falar sobre a vista frontal e vista superior. Observe a vista frontal e superior de uma figura geométrica. Essas vistas podem ser de um cone. Galera, a vista frontal e superior pode ser de um cone? Não dá, galera, porque a vista frontal do cone seria o que eu enxergaria? Se eu vi só um pedaço do cone, eu vou ver um triângulo. Eu não vou ver um quadrado. Então, não pode ser de um cone? Não. Porque a vista do cone seria um triângulo. Então, não pode. Que figura geométrica espacial possui essa vista? O cilindro, galera. Se eu entortar esse quadrado... Perdão. E a vista superior eu olhar, se eu entortar esse quadrado, fechar, ele vai virar a latinha de ervilha. Então, é o cone, é o cilindro. Ok? Letra B, cilindro. Número 2, escreva o nome de uma figura geométrica espacial cujas vistas frontal, superior e lateral sejam idênticas. Um cubo, né, galera? O cubo, não importa o lado que eu olhar, por exemplo, vai ser igual. Número 3, cada imagem a seguir representa a vista superior. Superior, eu vou olhar de cima. Superior é que eu pego esse copo e olho assim, ó, de cima. Então, eu vou ver um círculo aqui no meu copo, a vista superior. Ok? A vista superior de cada imagem é dessas figuras espaciais. Então, olha lá, letra A, B, C e D. Quais dessas imagens não podem ser a vista superior de um poliedro? A A e a D são arredondadas. Poliedros não podem ter nenhum lado arredondado, galera. Então, a resposta seria uma imagem A e D. E ele pergunta, a figura C pode ser a vista superior de que figura? A letra C. De uma pirâmide, galera. Olha só, se eu olhar de cima, assim, ó, é uma pirâmide de base pentagonal. Ok? Então, página 173, resolvido. Na página 174, ele vai falar para você, utilizando as peças construídas com os moldes do material complementar, desenhe a vista frontal e lateral de um cilindro, um paralelepípedo, uma pirâmide de base hexagonal e um cone. Galera, eu sei que vocês já fizeram essa tarefa e a gente vai conferir, então, eu sei que vocês estão com o livro aí. Vou deixar aqui para vocês conferirem e vou pedir para que vocês pausem o vídeo agora para vocês poderem ver, ok? A prof está tentando aproximar aqui o que é possível para vocês conferirem, ok? Do material complementar. Pausa o vídeo e observe. Ok, pessoas bonitas? Na página 175, estamos acabando. Com alguns blocos coloridos, Viviane construiu uma pilha. Qual das imagens a seguir é a única que não representa uma vista dessa pilha? Galera, a única que não vai ser a representação nem de cima, nem de lado, nem do outro lado, nem do outro lado, dessa pilha que a Viviane montou, dá uma observada, a única que não vai ser é a letra B. Por quê? B de bola. Porque ele está mostrando ali, ó, que o cubo vermelho, ele está apoiado sobre o cubo verde e azul. Olha aqui, ó, o vermelho no da Viviane, ele tá em cima, tá apoiado no verde e no azul. Aqui, olha só, na letra
B. B, tava ao contrário. O vermelho não tem que estar apoiado no verde e no azul? Olha o que ele colocou, azul e roxo. Então não pode, o vermelho não está apoiado em cima do roxo. Então não tem como ser uma vista. Ah, então a letra... Peraí. A prof mostrou errado. Aqui, ó. Ok? É que pra mim fica invertido, pra mim parece que é D, mas é B. O vermelho não pode estar em cima do roxo, ok? Então, a letra B. Vamos lá, então, pessoas bonitas. Número 6. Desenhe no quadro a representação da vista superior da imagem. Galera, se eu olhar de cima, se eu olhar assim de cima, como que eu veria essa vista aqui? Bem simples, né, galera? Bem simples. É assim que eu veria. Sim? Muito bem. Na página 176, glória a Deus, terminamos. Tem aqui uma maquete de uma casinha. Nessa maquete da casinha tá dizendo ali, vista frontal. As vistas frontal e lateral direita dessa maquete são iguais? Galera, frontal e lateral direita. Cadê? Deixa a prof achar aqui. Frontal. Eu vou enxergar. Galera, mostrar aqui é complicado. Mas a frontal, se eu tivesse de frente para essa casa, eu ia enxergar isso aqui, ó. Um quadrado com um... ou melhor, aqui, ó. Uma face com um retângulo, a portinha. E uma face aqui, ó. Com um quadrado. É assim que eu veria. Então, se eu olhasse lateral aqui, eu não ia enxergar isso. Eu ia enxergar diferente. Então, olha só. No desenho, então, não, o formato da casa é diferente. Na letra B, na posição em que a maquete está representada, é possível saber se a parte de trás da casa possui janelas e portas? Não, gente, porque não tem como ver, né? Tá escondido. A gente não sabe. Letra C, as figuras a seguir representam as vistas da maquete. Então, olha só. O frontal vai ser esse daqui, galera, que a prof tinha falado. Esse é o frontal, tá? Depois a gente tem a lateral direita, que ele falou no exercício, é esse daqui. Daí a gente tem a lateral esquerda aqui e temos a superior, que a gente só vai ver o telhadinho, que é assim, ok? Você vai ligar. Tem um joguinho bem legal de figuras geométricas no material complementar. Sugiro que você jogue com a sua família, ele é bem bacaninha. E tem aqui nas últimas páginas o resuminho do que vimos. Galera, esse conteúdo é bem tranquilo, o prof não tá muito preocupada, porque é um conteúdo que eu sei que vocês já viram. Terceiro e no quarto ano, a gente só tá revisando. Então, fiquem tranquilos. Quando a gente voltar, eu olho essas figuras que vocês tinham que montar, tá? Se a gente tivesse em sala, eu já estaria dando nota nessas figuras chegando. Montadas. Mas a gente não tá, então vamos como dá. Não se preocupem, o que importa é a matéria que tá vindo. Essa vai ser bem... vai precisar de mais atenção, mais cuidado e entender direito, porque a gente vai usar muito pra frente, tá bom? Então, essa aqui tá tranquila, tá tudo certo pra nós. Galera, então corrigimos a lição de matemática da aula passada, que foi difícil, não consegui fazer na live. Fizemos, então, o estudo da aula de matemática de hoje. Fizemos toda a correção dessa parte de português. Eu tô devendo pra vocês umas páginas anteriores que a prof acabou esquecendo do feriado, tá? Então, eu vou fazer a correção aqui num outro vídeo pra vocês. Por hoje, a gente tá com 1h20 de vídeo, mas tudo foi explicado do dia. Você vai estar na plataforma, entra que eu tenho recados para dar. Não fica só olhando aqui no YouTube, que todo dia eu vou dar recados importantes, ok? Não esqueçam, logo teremos atividades avaliativas de algumas matérias aí. Estude o quadro de verbos, dica número 1. Dica número 2, não esqueça que as provas têm tempo. Não quero receber no e-mail, a prova para ser feita na plataforma. Então, faça na plataforma, você tem 120 minutos para fazer e me entregar. Ok? Ah, mas eu só vou conseguir entrar de tarde na plataforma. Ok, então entra tarde, faça a prova e me mande até às 8. Às 8 horas acabou o tempo dessa prova, não pode mais abrir, tá? E vocês têm 2 horas, 120 minutos para me responder e me entregar.
tá? Espera as dicas na live. Galera, cansei vocês também, mas acho que tá tudo resolvido, tá tudo respondido. Corrige com caneta colorida esse livro. Não me deixa aí nada errado. Se errou, coloca o meio certo. Honestidade é tudo, tá tudo bem. A prof não se chateia de ver meio certo. Eu fico feliz que você foi honesto comigo. Tá bom? Que a Sagrada Família abençoe todos vocês. Aguardo vocês na live, então, daqui a pouquinho. Tá bom? Beijo grande. Fiquem com Deus. Ah, meu beijo do dia, que eu volto a fazer vídeo, eu volto a dar beijo. Hoje o beijo do dia vai para a Isabelle, que tá entrando na live, tá se esforçando, está fazendo. Eu tô bem faceira. Tá bom, Isa? Beijo da prof, fiquem com Deus e até amanhã no próximo vídeo.